distinguindo gênero e tipos textuais. Porque às vezes a gente fala em gênero textual, em tipos textual, e tem gente que pensa que é a mesma coisa, mas não é. São classificações diferentes e nós vamos entender isso na aula de hoje. Então, nós vamos, nessa aula, nos aprofundar sobre os gêneros e tipos textuais, reconhecer a diferença entre gênero e tipo textual. Observem aqui esse texto. Observem aí. Vocês conseguem identificar que texto é esse? Que nome você... Como você reconhece esse texto? Vocês. Alguém se arrisca? É um texto informativo? Vamos ver se é um texto informativo. Na verdade, é tipologia ou gênero? Gênero. Dá para um cartão, sei lá, uma charge. Isso, muito bem. É uma charge. Exatamente, uma charge, né? Que é um gênero textual que utiliza a linguagem verbal e não verbal, né? A imagem e o texto. E é muito parecido com cartoon. Foi interessante, você ficou na dúvida, não foi? Charge e cartoon. E realmente eles são bem parecidos mesmo, esses gêneros textuais. O que diferencia o cartoon da charge, né, e ambos geralmente trazem uma crítica de temática social. O que diferencia um do outro é que a charge, ela fica... A charge, ela é sempre atrelada a um tema da atualidade, algum fato, algum acontecimento que está sendo discutido, debatido no momento, na atualidade. Então, essa é uma característica da charge. Ela é atual, ela é contemporânea. É uma temática contemporânea, no caso, né? Uma crítica social. Já o cartoon, ele também... Pessoal, vocês estão com o microfone ligado, tá atrapalhando a gente escutar a professora. Verdade. Só quem tiver com o microfone ligado, por gentileza. Isso. Sentem e foquem na aula, para a gente ter um resultado satisfatório, né, da nossa aprendizagem. O cartoon, ele também tem essa característica, tem a linguagem não verbal, que é a imagem, tem a linguagem verbal, que é o texto, pode ter, e também vai trazer uma temática, né, uma crítica social. Mas o cartoon, ele traz geralmente assuntos que não necessariamente é algo da atualidade. Então, pode ser algo de atemporal. Por exemplo, questões ambientais, né, de forma geral, né? É um assunto atemporal, que era assunto há 10 anos atrás, é assunto hoje, provavelmente será assunto daqui a 5, 10 anos também. Né? Então, é algo atemporal. Então, a charge, ela tem a característica de ser construída geralmente em cima do fato, de uma notícia, uma coisa que aconteceu que repercutiu muito. Então, o chargista vai lá, pega aquela situação, pega aquele fato e cria ali em cima daquele fato, daquela notícia, uma charge. Né? Por isso que ele diz que ela se aproxima muito da notícia, porque ela anda junto, ela busca ali o que é notícia agora, na atualidade, o que está sendo discutido, o que está sendo debatido. E esse aqui é bem conhecido, né? Como a gente chama esse texto? Acho que é um meme. É um... Meme, será? o que está aparecendo para vocês é esse texto de Ferreira Goulart? Não há vagas, né? Esse que está aparecendo para vocês? Não há vagas de Ferreira Goulart?
Isso, poema. Isso, não há vagas, é. É o poema de Ferreira Goulart. Isso, é um poema, né? Pelo formato dele, como ele se organiza, a gente já identifica, né? E esse? Um meme. Um meme. Meme. Minha cara quando a professora pede para ligar a câmera. Dia de prova na escola. Dia de prova online, olha só. Duas charges explorando aliás, memes, né? Explorando esse contexto, esse tempo de aulas online, aula remota, né? Que foi muito forte no período da pandemia. E esse outro texto aqui. Seleção feminina de futebol dos Estados Unidos conquista igualdade de premiação com a masculina em Copas e Olimpíadas. Essa é reportagem, É próximo da reportagem, notícia não, é? notícia. É próximo da reportagem, mas é a notícia. A gente vai ver a diferença delas hoje. Eu posso até adiantar. A notícia e a reportagem também são dois textos semelhantes, né? São textos jornalísticos, né? Que circulam na esfera jornalística e que trazem uma notícia, tanto a reportagem quanto a notícia. Vou trazer um fato, uma notícia que aconteceu. A notícia, ela é mais sucinta. Ela traz ali os fatos mais importantes e pronto, né? Tem essa estrutura, tem, né, a manchete, né? Que é É o vídeo. destaque, a lead, que é a primeiro parágrafo, que traz informações como o quê, quem, o quê, como, quando. E já a reportagem, ela traz também, né, fatos, acontecimentos, mas ela se aprofunda mais, ela vai trazer mais detalhes. Essa é a principal diferença entre a reportagem e a notícia. A notícia traz ali de uma forma mais sucinta as informações principais e pronto. Já a reportagem é para se aprofundar mais, para trazer mais informações, mais detalhes sobre aquele fato. Bom, então, como nós vimos aqui, eu apresentei alguns gêneros, né, alguns textos para vocês, e a gente consegue classificá-los facilmente, né? Nomeá-los facilmente. Mas existem duas grandes categorias de estudo dos textos, que são os tipos de texto e os gêneros textuais. E elas existem em paralelo, né? O texto, ele não vai ser uma coisa só, né? Então, ele é um gênero textual que vai estar inserido dentro de uma tipologia textual, ou até mais de uma, mas eles têm aspectos que os diferenciam, né? E também os complementam. Então, vamos lá. A tipologia textual é uma categoria que se refere mais aos aspectos da composição do texto, né, de como ele é formado, como ele é composto, então, dos aspectos sequenciais e composicionais do texto, suas características sintáticas, lexicais e estruturais. Como é que ele está estruturado, né, o léxico que é empregado, né, toda a questão da forma do texto, da estrutura do texto. Ou seja, como o texto se organiza linguisticamente. Tá? Então, está mais atrelado a isso, a organização, a estrutura do texto, a classificação de tipologia textual. Já o gênero textual, quando a gente fala de gênero, é uma outra categoria que ela prioriza já os traços comunicativos, né? De contextos e de contexto social, né, da função social do texto, dele estar sendo usado na prática, em uma situação comunicativa. Né? E isso também influencia na organização do texto, é claro. Essa categoria, por sua vez, né, por suas funções sociocomunicativas, ela está para além da estrutura linguística, né, e dos aspectos, ela chega nos aspectos extralinguísticos. Entendendo o que são gêneros textuais.
São estruturas textuais próprias com uma linguagem, um contexto, uma finalidade e uma função social, né? Então, uma coisa importante para a gente identificar e utilizar o texto, né, é a finalidade, né? A gente não faz um texto por acaso, a gente faz um texto com uma finalidade, com um propósito, né, com um objetivo. Para que eu fiz esse texto? Foi para passar um aviso, passar uma informação, para me comunicar com alguém, né? E então ele tem uma função social na sociedade, né? Tem uma função na sociedade. Então, quando a gente fala de gênero textual, está muito atrelado a esse uso social do texto, né? Onde é que ele é usado. E aí, quando a gente fala em gênero textual, a gente tem uma infinidade de gêneros textuais que circulam no nosso meio todos os dias. É uma infinidade. A gente não tem um número, são X, não, são inúmeros. E todos os dias surgem gêneros textuais novos. Né? Então, é uma quantidade infinita. Então, ele traz aqui alguns exemplos. A carta, conto, crônica, fábula, poema, notícia, entrevista, reportagem, entre outros. Cada gênero textual, ele vai pertencer a um tipo de texto, né? Então, o gênero textual, ele vai ser classificado dentro dessa tipologia dos tipos de texto, que são narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo ou injuntivo. Essa, essa classificação de tipologia textual, ela varia, né, de autor, né? Então, você pode encontrar entre 3 a 9 classificações de tipologia textual, né? Mas tem aqui 5 principais que eu vou colocar aqui para vocês. Então, tem o narrativo, pronto, aqui a gente está falando de tipo, tá? De tipo de texto, tipologia textual. Então, tem o texto narrativo, né? Que é aquele que apresenta informações com uma sequência temporal, tem variação de espaço, tempo, entrelaçamento de personagem, relação de causa e efeito entre fatos, vai ter o narrador, né? Então, resumindo, o texto narrativo é aquele texto que se conta uma história, se narra uma história, um acontecimento, e ela tem esses elementos, né? Tem personagem, tem o narrador, tem o espaço, tem o tempo, todos esses elementos que constituem o texto narrativo. 2. O texto descritivo. Ele é classificado como descritivo quando ele é escrito colocando riqueza de detalhes, né? Ele vai descrever com riqueza de detalhes alguma coisa. Nessa enumeração de características físicas ou psicológicas, né, da imagem que se quer construir. Então, vai se descrever de tal forma que você constrói uma imagem na sua cabeça. Você vai lendo ou ouvindo, dependendo de como seja o texto, né? E aí, com aquelas informações, aquela descrição, daqueles detalhes, você vai construindo aquela imagem na sua cabeça. Por isso que é um texto descritivo. Ele é rico em detalhes, né, e traz características. Apresenta as características daquilo que vai ser descrito, né? Seja um ambiente, uma pessoa. O texto, aqui nesses dois próximos, tem um termo que não está aqui, mas vai estar no próximo, que é o texto dissertativo. Muito comum, dissertativo. Aí você tem o dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. Então, assim, às vezes varia como você encontra esses termos. Às vezes vai vir dissertativo argumentativo, pode vir dissertativo expositivo ou só expositivo, tá? Mas aí é importante você entender o que é, né? Então, o texto argumentativo ou dissertativo argumentativo,
ele distingue-se do expositivo pela presença de uma tese, ou seja, é a defesa de um ponto de vista, a defesa de uma opinião. E para isso, você apresenta argumentos, né? Por isso que ele é chamado de argumentativo. Você vai defender um ponto de vista apresentando argumentos, por meio de argumentos, para defender aquela tese, aquela opinião, aquele ponto de vista. Já o texto expositivo, né, pode ser um texto dissertativo expositivo, ele vai simplesmente expor a informação, né? Não vai emitir opinião isso ou isso, ele vai simplesmente trazer a informação, né? Apresentar, expor a informação. Então, em termos gerais, ele se preocupa com a transmissão de informações. É um texto informativo. O texto expositivo é um texto informativo. A maior parte dos textos jornalísticos e didáticos são exemplos desse tipo de texto, né? Do texto expositivo. E o texto injuntivo? O texto injuntivo é o texto que indica procedimentos a serem realizados, né? Que traz instruções, orientações a serem seguidas. Geralmente ele traz verbos no imperativos, né? Bastante, né? São abundantes e denota ordem. Ordem ou orientação. Então, o texto injuntivo é aquele que vai trazer instrução, que vai trazer orientação, né? Como um manual de algum aparelho. Você compra, vem um manual ensinando como você deve utilizar aquele produto. Aqui nesse quadro tem essa descrição, essa classificação. Então, narrativo, né? Vai narrar a história fornecendo informações sobre o tempo, espaço, fato e acontecimento narrado. Esses fatos podem ser reais ou imaginários, dependendo do texto. Descritivo. Ele vai trazer sequências de localização, riqueza de detalhes, uso abundante de adjetivos, né? Já que se vai falar de características, qual é a palavra aqui, né, que traz características? Os adjetivos. Então, vai ter uso abundante de adjetivos nesse tipo de texto. Texto expositivo, ó, ele já coloca expositivo ou dissertação, né? É um texto analítico que limita-se a apresentar e expor determinada situação, determinada informação. Aí tem o argumentativo, que pode ser chamado de dissertativo argumentativo, que vai defender um ponto de vista, né? O texto argumentativo, ele tem esse intuito de convencer, né? De persuadir o receptor a concordar com aquele ponto de vista que está sendo defendido, né? Por isso, ele vai trazer o máximo de argumentos possíveis, né? Para fazer esse convencimento. E o texto injuntivo ou instrutivo, eu também já vi o termo prescritivo, para falar sobre esse tipo de texto, é o texto que vai trazer instruções, né? Orientações. E nesse tipo de texto você vai ter sequências imperativas, ou seja, vai dando uma ordem. Faça assim, faça dessa forma, né? Trazendo ordens ou orientações. Sugere ações, faz imposições, exigências. Aqui, nesse quadro, tem assim, marcando as diferenças de gêneros e tipos textuais. Então, o gênero textual, né, ele possui função comunicativa e estão inseridos em um contexto cultural. Privilegia aspectos discursivos e enunciativos da língua, e não sua estrutura linguística. Então, o gênero está muito atrelado ao uso, ao contexto social, ao contexto comunicativo que aquele texto é utilizado. E os tipos de textos são sequências de determinados aspectos linguísticos encontrados em cada texto. Então, aqui já se privilegia a estrutura, as estruturas linguísticas, a maneira que os falantes podem fazer uso dela.
O gênero textual possui um conjunto ilimitado de características que são determinadas de acordo com o estilo do autor, conteúdo, composição, função, né? Então, como são muito diversos os gêneros, né, tem toda essa gama de características, de variedade de características. Já o tipo de texto possui propriedades linguísticas definidas, tais como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais, etc. Então, determinado tipo de texto já tem, na sua estrutura, né, nas suas características, algumas coisas que já são pré-determinadas, como a questão dos textos injuntivos, né, que a gente acabou de ver, que vai trazer verbos imperativos. Então, já é uma característica daquele tipo de texto. Os gêneros textuais são infinitos, né? Então, não se tem uma quantidade determinada de gênero textual, são infinitos. Nós temos inúmeros gêneros textuais e, como eu disse, a cada dia vai surgindo, né? Hoje nós temos o meme, o post, que são os gêneros textuais que surgiram há pouco tempo com o advento das mídias sociais, das redes sociais. Então, digamos, não sei mensurar, mas digamos que há uns 50 anos atrás, não existia esse tipo de texto, meme. São gêneros textuais novos, né? Que estão aí na esfera digital, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, que ele traz aqui de gêneros textuais: receita culinária, blog, e-mail, lista de compras, bula de remédio, telefonema, carta comercial, etc. Já os tipos textuais variam, né, entre 5 a 9 tipos, mas é uma quantidade limitada de gêneros. São de 5 a 9 tipos que você vai encontrar aí nas suas pesquisas. Então, tem a narração, a descrição, a dissertação, a argumentação, a injunção e a exposição, né? Você vai encontrar essas nomenclaturas. Ainda aqui, mais uma lâmina, né? Mostrando aqui essa diferença e trazendo exemplos, né? O texto narrativo, né? Aqui de uma forma bem sucinta e bem direta, digamos assim, resumida, né? Um resumo. Narrativa, a narração de um fato podendo ser fictício ou não. Gêneros textuais, romance, crônica, conto, novela, fábula, piada, história em quadrinhos, são exemplos de gêneros textuais que se enquadram dentro do tipo narrativo. Descritivo, é um texto em que se faz uma imagem, né? Uma imagem escrita, dá detalhes de um ser, podendo ser uma pessoa, objeto, animal ou lugar a ser descrito, né? Então, exemplos de textos que se enquadram como descritivo: o currículo, diário, notícia, cardápio, classificados, reportagem. Dissertativo expositivo, né, que vai expor um assunto, um acontecimento ou um fato, né? Ele explica e analisa ideias, mas sem a intenção de argumentar ou defender um ponto de vista, é só a intenção de expor mesmo a informação ou o acontecimento. Exemplo de textos dissertativos expositivos: resumo, entrevista, enciclopédia, palestras, sinopses, trabalhos acadêmicos, etc. Dissertativo argumentativo, já, como a gente viu, já tem a intenção de defender um ponto de vista e convencer o leitor sobre o seu ponto de vista, utilizando argumentos. Beatriz, você está Exemplo, beber. pessoal, desliga o microfone. Ensaio, carta do leitor, artigo de opinião, debate, são exemplos de textos dissertativo argumentativo. Injuntivo, o texto que indica como realizar uma ação. Ele é claro e objetivo e expressa uma ordem ou instrução. Exemplo, bula de remédio, receita culinária, manual de instrução, regras de jogo, né? São
gêneros textuais que se encaixam dentro dessa modalidade injuntiva. Muitas vezes, né, um texto ele vai ter características de mais de um tipo, né? Então, você pode ter um texto narrativo, né, que ele é narrativo, mas tem partes descritivas, né, que tem mais de uma característica de mais de um tipo. Isso acontece muito. Então, para você classificar, geralmente a gente utiliza aquele que predomina, né? Que predomina. Ele tem características de um e de outro, mas o que é que predomina no texto, né? E às vezes também pode dividir em partes, como por exemplo, uma receita culinária. A receita culinária, ela é dividida em duas partes. Tem a parte que tem os ingredientes, né, da receita, que é uma parte descritiva. Ela vai descrever os ingredientes que vai precisar para a receita. E depois tem o modo de preparo. Já o modo de preparo é uma sequência descritiva, porque aliás, descritiva não, injuntiva, porque vai trazer as orientações de como preparar o alimento. Então, ele vai trazer Aí, moeda. esses verbos, né, no imperativo. Pegue a tigela, junte a massa, o açúcar, tal, mexa, bata, leve ao forno, né? Então, vai trazer as instruções, as orientações. Então, na receita culinária, a gente tem esses dois tipos de texto. A parte dos ingredientes é descritiva e a parte do modo de preparo é injuntiva. Aí aqui eu trouxe um aqui para a gente só fazer um teste aqui sobre isso. Então, vamos ver. Será que você consegue saber quais gêneros textuais pertencem a cada tipo textual? Né? Então, vamos ver aqui. O conto. Vamos respondendo aí, depois vocês me dizem. O conto. Narrativo. Ele vai se encaixar em qual aqui? Narrativo? Narrativo. Alguém já disse aqui, né? Conto narrativo. O verbete. Descritivo. Descritivo. Vamos ver. Vocês vão falando, a gente vai ver aqui para ver se vai dar certo. Carta de reivindicação. Carta de reivindicação. Você vai. Eu acho que o verbete vai ser expositivo e a carta descritivo. Ó, o que é que você vai fazer na carta de reivindicação? Você vai reivindicar alguma coisa. Ah, Eu acho que é argumentativo. 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 Para reivindicar, você precisa ter Argumentos. Argumento. receita culinária. Injuntivo. Injuntivo. E o cardápio, Injuntivo. Juntivo. o que é que tem? Descritivo. Descrevendo o que tá para comer ali no negócio. Exatamente. Descritivo. Que é os ingredientes que tem, né? Então, isso mesmo. Então, ficou o E, de certa forma, é expositivo também, né? Está expondo lá. conto narrativo, verbete. Ficou como descritivo. Descritivo. Não, Não, é expositivo. positivo. Carta de reivindicação. Argumento, Argumentativo. Argumentativo. receita culinária. Injuntivo. Cardápio, descritivo. Descritivo. Isso, acertamos aí, acertamos. O injuntivo é a receita culinária, descritivo é o cardápio, narrativo é o conto, argumentativo é a carta de reivindicação e expositivo verbete. Muito bem. Professora, me tira só uma dúvida, eu esqueci. O verbete é igual aquele do dicionário, não é? Verbete, cada palavra do dicionário que traz lá o significado, aquela explicação todinha é chamada de verbete. É porque a gente vê muito nos livros de português, do quinto ao oitavo ano, os verbetezinhos ao lado do texto. Isso mesmo. Então, o que aprendemos até agora na aula de hoje? As nomenclaturas gêneros e tipos textuais são classificações diferentes. Então, não é a mesma coisa. Tipo textual refere-se mais às sequências teoricamente determinadas por elementos linguísticos de sua composição, ou seja, está mais ligada
a composição, a forma como ele é estruturado. Os tipos de texto são finitos, ou seja, tem uma quantidade delimitada ali, apresentando apenas 5 classificações. Varia, tá? De 5 a 9 classificações, dependendo do autor. Mas, geralmente, você encontra essas 5 que nós vimos. Gênero textual já é aquilo que está inserido num contexto cultural de produção e tem a função comunicativa. Ele é infinito, pois a cada dia podem surgir novos gêneros. Um gênero textual pode apresentar mais de um tipo textual, mas geralmente há a predominância de um deles. Então, foi isso que eu acabei de dizer para vocês, né? Você vai identificar ali no mesmo texto características de, às vezes, de mais de um tipo. Você fica, não, narrativa, é descritivo. Mas tem um que predomina, né? Que há a predominância de um deles. Então, é com base nesse que predomina que a gente classifica. Pronto. Esse material aqui a gente concluiu. Aí eu trouxe um materialzinho complementar. Deixa eu parar de compartilhar esse e vou colocar o outro agora. Só para a gente expandir um pouco mais, reforçar, mas é a mesma. Tá no slide, professora? Tá, só que já é outro. É onde tem classificação. É outro documento. Ah, botei. Ó, então, nós sabemos que qualquer atividade humana, né, como falar ao telefone ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp para alguém, é um ato socialmente convencionado, né, ou padronizado. E isso exige que obedeçamos certas normas e organizações de ideia, organização de ideias. Por isso é relevante sabermos a escolha de um gênero textual não é completamente espontânea, já que leva em conta alguns parâmetros. Então, isso vai depender da situação comunicativa que a gente está inserido, né? Então, nós temos o enunciador, né, que é a pessoa que vai falar, que vai produzir o texto, né? Quem escreve ou quem fala. Então, alguém necessita, essa é a situação, alguém necessita escrever, falar, né? Interagir socialmente com outra pessoa. Então, você vai ter o enunciador, você vai ter o interlocutor, que é para quem se escreve ou se fala, né? Chamado de interlocutor. E essa comunicação é feita com um propósito, né? Com a finalidade. Então, existe uma razão para você precisar escrever ou falar com alguém. Existe uma razão, um propósito. Então, qual é a finalidade dessa comunicação? Você vai precisar de um suporte para fazer essa comunicação, né? Que é o canal de comunicação que você vai usar para escrever ou falar, né? Você vai transmitir essa mensagem através de quê? Né? Através de uma mensagem de WhatsApp, através de um ofício, né? Qual é o suporte que você vai utilizar para o canal, né? O suporte que você vai utilizar para transmitir essa comunicação, para concretizar essa comunicação. E o assunto, né? Que é sobre o que se vai falar, né? O que se vai dizer. Então, como escrever, como falar. Então, tudo isso aqui está envolvido num contexto de comunicação. O mais simples que seja, como dar um recado. Né? Eu preciso dar um recado para alguém. Posso escrever um bilhetinho e colocar na geladeira, né? E deixar para a pessoa que eu preciso me comunicar. Então, ali já tem um enunciador, tem um interlocutor, que é a pessoa que vai receber o recado, tem o propósito, né, que é passar o recado, tem o suporte, que é
o bilhete, né? O papel, o bilhete e o assunto. Aqui um exemplo prático. Então, nós temos aqui, caro professor, estou deixando este recado, pois terei de sair 5 minutos mais cedo de sua aula. Agradeço sua compreensão. Então, um bilhete, né, deixado por um aluno para o professor. Então, o enunciador, ou seja, quem escreveu o bilhete, foi o aluno. O interlocutor, que é para quem ele escreveu, é o professor. O gênero é bilhete. O suporte é a folha de caderno, né, a folha de papel que ele escreveu. O propósito, informar a sua saída mais cedo. Então, aí está exemplificado isso aí. O que os gêneros a seguir têm em comum? Então, observem aí, tentem responder essa pergunta. O que os gêneros a seguir têm em comum? Então, nós temos um bate-papo no trabalho, um telefonema para o filho, o diário pessoal e uma carta para um amigo. Vocês conseguem perceber alguma coisa em comum entre esses gêneros textuais? Sim, o propósito comunicativo. Propósito comunicativo? Todos têm um propósito comunicativo, né? Mais alguma coisa? A senhora quer em comum, é isso? O que é que eles têm Uma em comum? mensagem, É, que tem em todos, isso. objetivo, uma mensagem. Uhum, certo. E também eles são gêneros Eles são informais, informais, sim, e que estão muito presentes no nosso dia a dia, né? no cotidiano. No nosso cotidiano, né? Justamente. Bom, então, todos eles fazem parte de uma situação de comunicação verbal espontânea, né? E são mais elementares gêneros do nosso cotidiano, né? Que é uma conversa com um amigo. É uma coisa espontânea, né? Você não vai planejar, você não vai pensar o que é que você vai falar. É uma coisa espontânea, né? Que acontece naturalmente. Então, todos eles têm uma situação discursiva imediata como característica principal. Então, não requer muita organização, muita elaboração, pois tomam a fluidez espontânea como premissa básica da interação. São chamados de gêneros primários, né? Esses gêneros que são mais do nosso cotidiano, que são mais espontâneos. Já quando a gente aqui traz mais alguns exemplos, né, desse tipo de gênero textual. Então, o diálogo no cotidiano, com amigo, com parentes, né, em família, carta pessoal, bilhete, telefonema, conversa de bar, um chat, né, um bate-papo na internet com amigos. Agora vamos ver outro grupo. Temos um anúncio de jornal, uma receita culinária, palavras cruzadas, notícias de jornal. Né? Então, aqui, esses gêneros aqui, eles já se diferenciam dessa espontaneidade, já não trazem essa espontaneidade, né? Esse tipo de texto aqui, ele já requer uma elaboração, né? Então, aí pergunta, será que eles também fazem parte de uma situação espontânea de comunicação? Isto é, será que não houve nenhuma preparação prévia para construí-los? Provavelmente houve, né? Um anúncio de jornal. O anúncio de jornal, ele é pensado, ele é preparado, a pessoa, né, tem todo um cuidado, uma preparação. A receita culinária, a notícia, nem se fala, né? Então, vai se escolher o vocabulário, a maneira de escrever, tudo direitinho. Então, quando, por exemplo, o anunciador escreve um anúncio que será publicado na seção de classificados de um jornal, certamente ele organizará previamente o seu texto, ou seja, antes ele planeja, né, a fim de persuadir o leitor a comprar ou vender aquilo que ele deseja. Logo, ele usará estruturas verbais específicas, composição textual adequada àquele gênero, bem como levará em conta o estilo do gênero, pois ele quer ser reconhecido e aceito socialmente. Então, esses são chamados de gêneros secundários,
né, que é justamente, são gêneros que têm uma complexidade maior, né, e exige mais organização, mais desenvolvimento, todo esse planejamento, né, que eles vão exigir. Então, exemplos disso são o romance, o discurso científico ou um discurso político mesmo, né? Um discurso político, ele é preparado, né? O político não chega lá e vai fazer o seu discurso espontaneamente, não. Antes ele pensa, ele planeja o que ele vai dizer, como ele vai dizer, que palavras ele vai usar, pensa no seu público. Então, tem todo um planejamento, uma organização prévia para realizar. Lógico, monografia, resenha, resumo, bula de remédio, notícia. Então, são exemplos de gêneros textuais secundários, né, que tem essa complexidade maior. Então, quando a gente está numa situação discursiva e a gente vai fazer uso de um determinado gênero, de um determinado texto, a gente pensa qual é o nosso objetivo, né? Qual é a nossa finalidade com essa comunicação. Daí é que a gente vai escolher qual é o gênero que melhor atende a essa necessidade, né? Então, se eu quero fazer um aviso, quero comunicar alguma coisa, né? Dependendo da situação, para quem, onde e quando, eu vou ver qual é o gênero que melhor me atende naquela situação comunicativa. É interessante nós percebermos que os textos com características semelhantes, eles passam a pertencer a um determinado domínio discursivo. Isto é, o lugar onde os textos ocorrem, onde eles circulam. Vamos ver isso. Então, os domínios discursivos, por exemplo, o domínio acadêmico educacional, são os textos que circulam, né, que são usados nesse contexto educacional ou acadêmico. Então, é o artigo científico, tabelas, mapas, monografias, diploma, prova, resenha, resumo, biografia, glossários, etc. Então, são gêneros textuais que circulam nessa esfera, nesse domínio discursivo, né, acadêmico ou educacional. Jornalístico, né, os textos jornalísticos. Então, os gêneros textuais que circulam nessa esfera jornalística. Então, o editorial, a crônica, a reportagem, carta ao leitor, entrevista, né, etc. Charge também, né, se encaixa aí nesse domínio. Religiosos, né, domínio discursivo religiosos. Então, orações, reza, catecismo, homilia, cânticos religiosos, etc. Parábola, né? Então, são gêneros textuais que circulam nessa esfera religiosa. Publicitário, nós temos propaganda, a publicidade, o anúncio, cartazes, folhetos, avisos, placas, logomarcas, outdoors, panfletos, né? Tudo nesse contexto publicitário. Lazer, piadas, jogos, adivinhações, história em quadrinhos, palavras cruzadas, horóscopo, etc. Então, isso, né, esse local, esse ambiente, esse contexto onde textos que têm características semelhantes, né, circulam, é chamado de domínio discursivo. E a gente percebe também que a gente consegue identificar um gênero, né, pelas suas características, né? Então, desde a estrutura, né? Uma notícia, por exemplo, uma notícia ela tem lá o seu formato, a sua característica, o poema tem um formato muito peculiar, né? Então, visualmente, quando você olha, você já identifica aquele gênero textual, né? Fora outras características, né? E a finalidade também daquele gênero textual, né? A gente percebe, quando a gente conhece o gênero textual, a gente tem todas essas informações, né? De saber qual é a finalidade, né? Qual é a forma, a estrutura daquele texto. Agora pensemos em algo curioso. Imagine
que você tenha a necessidade de comunicar o seguinte fato para um amigo. Amanhã acontecerá uma palestra sobre gêneros textuais no auditório da UERJ, né? Então, pense aí nessa situação comunicativa, né? Então, uma pessoa tem a necessidade de fazer essa comunicação. Se você escreve esse texto numa folha de caderno e entregar ao seu interlocutor, você tem um bilhete, como gênero textual. Se você coloca numa folha de papel A4 e cola no flanelógrafo da sala de aula, você já tem um aviso, o mesmo texto. Se você digita no celular e envia como mensagem de texto, torpedo ou WhatsApp, né, você já tem outro gênero textual. Se você usa a internet, vai lá no seu e-mail, digita essa mensagem e envia como e-mail, você já tem outro gênero textual. Se você vai na sua rede social, se você vai no seu Instagram e posta, você já tem outro gênero textual. Você vai ter um post ou um Twitter, dependendo de em qual rede social você posta, né? Se você coloca no jornal, você tem uma notícia. Então, vejam só, né? O mesmo texto. Dependendo de onde ele circule, o suporte, né? Mudando aqui o suporte apenas, a gente já tem um gênero textual diferente. Então, veja que o suporte também é bem importante. Pronto. Alguma dúvida sobre o assunto que foi discorrido, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Falando sobre gênero e tipo textual? Não? Pronto. Então, vou daqui a gente vai para a parte das perguntas, né? Eu acredito que todo mundo já tenha tido acesso, né, ao documento que tem as perguntas. Se não tiver, vocês vão precisar, né, as perguntas. Eu vou dar um tempo suficiente para vocês lerem e responderem, tentar responder sozinhos, né? E aí, tem bastante texto, né, e vai demandar o tempo de leitura, a gente combina um tempo que seja bom para todo mundo conseguir, ou pelo menos tentar, né? Ler e responder, para a gente depois retornar pra, para fazer a correção. Todo mundo que está aqui já teve acesso às questões?